Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado todas as terças-feiras. Estamos estudando o livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, da Mundo Maior Editora. Reta final do livro, inclusive, viu? O livro vai até a questão 58 e hoje nós vamos ler a questão número 48. Então estamos chegando ao final aí da leitura desse livro do Marcel. Vamos ver qual foi a pergunta de hoje. Por que os animais têm câncer? Resposta do Marcel. Nosso organismo, desde que é formado na fase embrionária, possui em sua constituição células com potencial canceroso. Todas são guardadas por células brancas ou glóbulos brancos, que têm a incumbência de impedir que tais células se multipliquem e se desenvolvam como tecido anômalo. Por diversos motivos, estas podem perder a guarda e se encontrar livres para se desenvolver se o organismo estiver exposto à ação de irritantes químicos ou físicos. Há suspeitas também de ações de micro-organismos que sejam responsáveis por desencadear tal processo cancerígeno. Tanto nos humanos quanto nos animais, as causas biológicas são idênticas. Mas do ponto de vista holístico ou espiritual, nos humanos há um envolvimento emocional ligado a questões kármicas. Nos animais, os processos biológicos se desenvolvem por motivos diferentes, pois não há questões kármicas e nem há culpas causando alterações emocionais ligadas a estas questões. As causas são exclusivamente químicas e físicas, provocados por fatores químicos e físicos, tais como superexposição a radiações diversas, micro-organismos patogênicos e substâncias químicas. No entanto, há causas desconhecidas, que talvez estejam relacionadas, do ponto de vista espiritual, ao aprendizado a que os animais estão sujeitos neste mundo físico sobre o que é a vida no que se refere ao sofrimento dos humanos, por exemplo. Haja vista que no futuro esse espírito adentrará na fase de humanidade. Bom, essa é uma pergunta muito abrangente e que realmente é difícil a gente responder com precisão. O que nós sabemos, de fato, é que os animais não estão sujeitos à lei de causa e efeito como nós humanos, ou seja, eles não têm expiações, eles não têm situações de vidas anteriores a pagar. Eles têm provas. Eles passam por situações difíceis, muitas vezes, aos nossos olhos, para o aprendizado espiritual dele, muitas vezes para o aprendizado do tutor. É um animal, às vezes, doente, ele pode também servir de aprendizado para aquele tutor, para que aquele tutor busque, por exemplo, uma espiritualidade, busque um conhecimento espiritual que muitas vezes ele não procuraria por si só. Quantas pessoas que nós recebemos no centro, que muitas vezes estão indo por conta da doença de um animalzinho, às vezes de um câncer, de uma situação terminal, e aquela pessoa foi ali em busca, como um último recurso, como uma última alternativa, para quem sabe buscar uma cura, ou quando não é possível a cura física, que pelo menos aquele animalzinho tenha uma qualidade de vida, um final de vida dele digno, ao lado do seu tutor, que estará mais encorajado, que estará pelo menos mais esclarecido sobre as questões que envolvem os animais, de que eles têm também o seu tempo de vida, que eles também adoecem, muitas vezes doenças parecidas com as nossas, e aqui cabe também um parênteses, o animal não fica doente no lugar do tutor. Muitas vezes o animal pode ter a mesma doença que o tutor, mas ele não vai ficar doente no lugar do tutor, porque senão Deus seria injusto de tirar, por exemplo, uma doença que seria para um ser humano e colocar num animalzinho. Que Deus justo seria esse, que puniria um ser inocente, que não fez nada, absolutamente nada, para merecer uma doença do nada, e vai ficar doente no lugar do seu tutor humano. Então isso não existe, tá? A gente sabe que tem pessoas que às vezes acreditam nisso, são pensamentos que se perpetuam ao longo do tempo, mas pelo estudo da lógica espírita nós sabemos que o animal não fica doente no lugar do tutor. Ele pode ficar doente também ao lado do tutor, ter uma doença parecida, ou até mesmo a mesma doença, mas não fica doente no lugar dele. Então essas questões relacionadas a um câncer, por exemplo, são questões muitas vezes materiais. Hoje nós sabemos que a alimentação, tanto humana quanto do animalzinho, ela é uma alimentação que está longe de ser natural.
né? Os animais hoje eles comem rações industrializadas, né? Antigamente, né, eu lembro, né, eu ouvia muito os meus avós dizerem, né, animal comia qualquer coisa, às vezes comia o resto da comida dos humanos e eles quase não se tinha ração antigamente, né? Então os animais comiam muitas vezes a mesma alimentação do humano e às vezes duravam muito mais. E hoje a gente sabe que pela praticidade, pela correria do dia a dia, né, é difícil alguém que dê apenas alimentação natural para o seu animalzinho. Tanto que uma das sugestões, uma das recomendações espirituais para os animais que nos procuram, que estão doentes, é tentar, né, na medida do possível, trocar uma alimentação de ração por uma alimentação natural. Pelo menos para dar uma qualidade de vida, né, um final de vida digno para o animalzinho, para que ele não sofra tanto. Porque hoje todos os produtos industrializados eles têm muita composição química. E a gente sabe, né, que muita química no nosso corpo, tanto nós humanos como nos animais, isso vai em algum momento gerar uma doença, vai gerar algum desconforto. Né? É o preço que nós pagamos, né, pela praticidade do mundo moderno. Né? Então vamos todos comer comida natural? Seria o ideal, tanto humanos quanto animais, mas a gente sabe que infelizmente isso nem sempre é possível. Né? Mas, independente disso, né, independente dessas questões, é saber que tanto nós humanos como os animais, eles passam por doenças, eles têm muitas vezes situações que eles precisam passar para o seu aprendizado, para o seu crescimento, e Deus está sempre amparando a todos nós. Ninguém passa por algo que não precisa, seja humano, seja animal. Nós humanos muitas vezes passamos por situações pelas nossas más escolhas, pelo mau uso que fazemos do livre-arbítrio, e aí nós precisamos de um aprendizado, digamos, um pouco mais intenso. Os animais também passam por aprendizados, também passam por provas que servem para o seu crescimento e que, como eu já falei, serve também para o crescimento, para o auxílio dos seus humanos, dos seus tutores. Então, nenhum sofrimento é em vão. Isso a gente pode ter certeza. E falando em sofrimento, para complementar aqui a leitura do Marcel, um trecho aqui de um livro do Leon Denis, um dos continuadores da obra de Kardec. O livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. No capítulo 26, Leon Denis fala sobre os animais, olha só. O sofrimento nos animais é já um trabalho de evolução para o princípio de vida que existe neles. Adquirem por esse modo os primeiros rudimentos de consciência. E o mesmo sucede com o humano nas suas reencarnações sucessivas. Então vejam que o sofrimento nos animais ele é necessário para o seu crescimento, para o seu aprendizado enquanto ser espiritual que é. É claro que não vamos levar a ferro e fogo e então se o animal está sofrendo, então deixa ele sofrer porque é necessário. Se nós pudermos amenizar a dor e o sofrimento de um animalzinho, nós estaremos também contribuindo para o seu crescimento. Porque dessa forma ele vai sentir o que é o amor, o que é a compaixão. Eu citei semana passada aqui o caso da gatinha Mimi, da gatinha que nós resgatamos lá no centro, que estava lá no final de ano e que com certeza ela não teve a possibilidade de se salvar fisicamente. Mas eu tenho certeza que ela levou daqui muito amor, muita compaixão, muito carinho, né, que nós destinamos a ela no finalzinho de vida dela. Então é isso que nós precisamos aprender. Que tanto nós humanos como os animais, muitas vezes sofremos sim, passamos por situações difíceis. Para o nosso aprendizado e para muitas vezes desenvolver num outro ser humano o sentimento de amor, de compaixão. Porque muitas vezes nós só agimos com compaixão, só agimos com amor quando nós somos provocados. Nós só somos caridosos quando a gente vê uma situação em que alguém precisa de algo. Naturalmente, a gente muitas vezes não é caridoso, não temos compaixão, não temos amor. Então, às vezes, a gente precisa ser provocado. E, às vezes, essa provocação vem através de um animalzinho. São os caminhos, né, que Deus encontra para que a gente se desenvolva. Nós, humanos, e os animais também. Esse foi mais um programa, então, Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando e têm nos acompanhado aí ao longo de todas as terças-feiras. E semana que vem estaremos de volta. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.